Áries, se ultimamente seu coração anda acelerado, como se uma onda invisível estivesse se aproximando cada vez mais, você não está imaginando coisas. Este é um sinal familiar que aparece quando a energia de Áries atinge um ponto de ignição poderoso dentro do seu ciclo de destino. Neste vídeo vou falar sobre uma notícia inesperada, criada especificamente para Áries. Não é algo aleatório, nem uma coincidência sem importância, mas sim o resultado de um longo ciclo astrológico diretamente ligado a Marte, o planeta regente de Áries, o planeta da ação, das escolhas e das viradas que transformam a vida. Esta notícia mudará o rumo da sua vida. E depois desse momento, você perceberá que não é mais a mesma pessoa que era antes. Se você está sentindo um forte chamado interior agora, como se algo dentro de você estivesse dizendo que é hora de entrar em um novo capítulo, deixe um comentário dizendo: "Estou pronto para receber o novo caminho que o universo preparou para Áries." Isso não é apenas uma afirmação. É uma forma de se alinhar com uma corrente de energia tranquila que tem guiado você rumo ao crescimento, ao propósito e ao lugar a que você realmente pertence. O que você está ouvindo hoje é para reflexão e orientação espiritual. Ouça com o coração aberto. Guarde o que realmente ressoar com você e deixe o resto passar suavemente, no mesmo espírito de liberdade que Áries sempre representou. E para entender por que essa notícia está chegando para Áries neste exato momento, precisamos olhar para o céu, onde os planetas estão se movendo e se preparando para revelar uma mensagem destinada apenas às almas corajosas o suficiente para dar um passo à frente. Áries não aparece no zodíaco por acaso. Ser o primeiro signo não é uma posição aleatória. É um papel definido pela própria energia. Áries é regido por Marte, o planeta da ação, dos começos e da verdade sem filtros. Marte representa aquela primeira faísca de movimento, quando a intenção se torna ação e não há como voltar atrás. Na astrologia, Marte não permite atrasos intermináveis. Quando essa energia flui pela vida de Áries, cria uma pressão interna constante para continuar avançando. Você pode tentar se acomodar à segurança. Pode escolher o silêncio por um tempo, mas lá no fundo sempre existe a sensação de que você não nasceu para ficar parado por muito tempo. Como primeiro signo do zodíaco, Áries carrega a alma de quem abre caminhos. Quem abre caminhos não tem mapas, não trilha estradas pavimentadas. É o primeiro a colidir, o primeiro a correr riscos, para que todo um ciclo possa avançar atrás deles. É por isso que Áries muitas vezes se vê tomando decisões antes dos outros, carregando uma pressão maior e às vezes sendo incompreendido. A natureza pioneira de Áries não se trata de estar sempre certo. Trata-se de dar um passo à frente quando nada ainda está claro. Quando um grupo hesita, quando uma família evita a verdade, quando um relacionamento permanece em silêncio, Áries sente a tensão primeiro. Não porque goste de conflitos, mas porque não consegue fingir que está tudo bem quando algo dentro de você já está em desequilíbrio. Na sociedade, aqueles que carregam a energia de Áries desempenham um papel essencial. O progresso não acontece sem aqueles dispostos a dar um passo à frente. A mudança não começa sem que alguém diga o que precisa ser dito. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre a base da cura. Este é um dos valores humanos mais profundos que Áries traz ao mundo. Muitas vezes, Áries carrega responsabilidades não por ser o mais forte, mas por ser aquele que não foge. Quando os outros recuam, você permanece. Quando os outros se calam, você enfrenta. Quando as coisas ficam difíceis, você intervém, mesmo que o medo ainda esteja presente dentro de você. A responsabilidade não lhe foi atribuída porque você a pediu. Ela veio porque a situação reconheceu que você era capaz de suportá-la. Se isso lhe parece estranhamente familiar, pare por um momento. Você já foi a pessoa que manteve as coisas unidas em sua família, no seu trabalho ou na sua comunidade? Você já teve que amadurecer mais rápido porque ninguém mais interveio? Se sim, compartilhe nos comentários. Nomear sua experiência costuma ser o primeiro passo para reconhecer seu verdadeiro valor. Por causa dessa natureza, Áries não recebe mensagens aleatórias.
O universo não entrega notícias que mudam a vida para aqueles que apenas observam de fora. Este tipo de notícia chega apenas para as almas preparadas para assumir a responsabilidade que acompanha a mudança, e essa responsabilidade vai além do indivíduo, reverberando também para os outros. Se esta mensagem tocar algo em você, clique levemente no botão curtir, não como um gesto superficial, mas como uma forma de reconhecer que você está se ouvindo com mais honestidade agora. E se você conhece outro ariano que carrega um fardo pesado em silêncio, sentindo-se invisível, compartilhe este vídeo. Às vezes, a mensagem certa no momento certo é suficiente para lembrar alguém de que não está sozinho. Mas isso é apenas o começo. Entender por que Áries recebe essa notícia ajuda você a compreender o seu papel. A parte mais importante ainda está por vir. Os planetas continuam se movendo, criando condições muito específicas para uma transformação que se aproxima. Ponto crucial. É por isso que esta mensagem não foi enviada a mais ninguém. Alguns movimentos no céu não vêm para acalmar, vêm para despertar. Na astrologia, Urano carrega a energia da surpresa, o choque da compreensão, o momento em que o velho não aguenta mais. Urano não bate suavemente. Ele escancara a porta quando a alma atinge seu limite. Quando Urano se ativa fortemente, o que antes parecia estável não consegue mais permanecer imóvel. Velhos hábitos se tornam opressivos. Escolhas seguras começam a sufocar, não porque a vida tenha piorado, mas porque você superou seu antigo eu. E é aí que chegam as notícias inesperadas. Não para assustá-lo, mas para pôr fim à história que você vinha contando a si mesmo de que tudo ainda estava bem. Urano não desperta os profundamente adormecidos. Ele aparece quando a consciência já está aberta, quando você vê a verdade, mas ainda permanece imóvel por medo. Esse momento é frágil. Você não pode mais se esconder inconscientemente, mas ainda não encontrou a coragem para partir. A notícia chega como um empurrão final, não para te forçar, mas para te libertar. A mudança raramente pergunta se você está pronto. Ela nunca espera pelas condições perfeitas, mas sempre chega quando você está maduro o suficiente para assumir a responsabilidade pela sua escolha. Maturidade não significa que o medo desapareceu. Significa que permanecer na situação atual se tornou mais assustador do que se aventurar no desconhecido. Essa é a lição mais profunda que Urano traz, não apenas para os indivíduos, mas para a sociedade como um todo. Todo progresso começa quando estruturas obsoletas são finalmente desfeitas. Durante essa fase, muitos arianos sentirão um estranho puxão interior. Você pode não ter palavras para descrevê-lo, mas sabe que não pode continuar vivendo da mesma maneira. O que você antes tolerava agora te incomoda. O que você antes ignorava se torna impossível de desver. Essa não é uma ansiedade aleatória. É a consciência crescendo, exigindo honestidade. Urano traz notícias sem aviso prévio, uma declaração repentina, um pequeno detalhe que muda tudo, ou uma situação que te força a encarar o que você tem evitado. Essas mensagens não têm a intenção de te destruir, elas servem para quebrar a ilusão de que a demora não tem preço. Se você prestar atenção, perceberá que essa mudança vem se preparando há muito tempo. Ela não chegou da noite para o dia. Ela se acumulou a cada vez que você se calou, a cada vez que se colocou em último lugar, a cada vez que aceitou o que não era mais certo apenas para manter a paz. Urano é apenas o alarme final que toca quando o silêncio deixa de ser saudável. Se seu coração está pesado agora, pare. Você sente que não pode mais continuar vivendo da mesma maneira? Se essa pergunta ecoa dentro de você, deixe-a falar. Você pode compartilhar seus sentimentos nos comentários. Nomear a mudança costuma ser o primeiro passo para encará-la com clareza. E se isso fizer sentido para você, curta o vídeo gentilmente, não como aprovação, mas como permissão para ouvir sua verdade interior. Se você conhece alguém que está à beira de uma mudança, compartilhe esta mensagem. Uma palavra oportuna pode tornar a transição menos solitária. Mas esta não é toda a história. A notícia inesperada é apenas o começo de uma reação em cadeia mais profunda, onde suas escolhas importarão mais do que você imagina.
O que realmente importa é como você reage após o despertar, e isso é muito importante. Há momentos em que as notícias não chegam para chocar, mas para confirmar algo mais profundo, que o que você plantou finalmente está retornando para você. Na crença espiritual ocidental, o karma não é punição, é a ordem natural. Você colhe o que planta. Nem mais cedo nem mais tarde, e ninguém está fora dessa lei. Essa notícia não vem da sorte. Não é um presente incondicional. Ela chega como uma resposta, um sinal de que suas escolhas silenciosas foram percebidas, mesmo que você tenha parado de falar sobre elas há muito tempo. Por anos, os arianos frequentemente escolheram o que era certo quando ninguém estava olhando: honestidade em vez de facilidade, responsabilidade em vez de fuga, encarar a verdade em vez do silêncio confortável. Essas escolhas não foram feitas aos quatro ventos. Não foram aplaudidas. Às vezes, até faziam você parecer difícil, mas elas construíram a base para este momento. Na crença espiritual americana, Deus ou o universo não recompensam a evasão. As bênçãos chegam quando a integridade é preservada, especialmente quando ninguém o força a fazê-lo. E esta notícia chega porque você não traiu sua consciência, mesmo quando teria sido mais fácil fazê-lo. Pode ter havido momentos em que você se perguntou, em silêncio, se sua honestidade valia a pena. Se assumir sempre a responsabilidade acabou lhe custando muito caro. Se sua coragem realmente fez diferença ou simplesmente o deixou se sentindo mais sozinho. Essas perguntas são profundamente humanas. E as respostas não vêm imediatamente. Elas chegam quando você menos espera, muitas vezes na forma de notícias que podem mudar o rumo da sua vida. O valor que Ares traz para a sociedade não se encontra em palavras eloquentes ou grandes declarações. Ele reside na ação consistente. Honestidade não significa dizer tudo, significa não viver duas vidas. Responsabilidade não significa carregar tudo sozinho, significa não transferir o custo de suas escolhas para outra pessoa. Coragem não significa ser destemido, significa recusar-se a deixar o medo controlar suas ações. Esses valores podem ser silenciosos, mas criam um impacto mais profundo e duradouro do que qualquer vitória passageira jamais poderia. Há uma verdade raramente dita em voz alta. Muitos arianos permaneceram em silêncio por muito tempo, não porque lhes faltasse voz, mas porque entendiam que falar abertamente nem sempre leva à mudança. Então escolheram esperar. Esperaram que os outros percebessem por si mesmos. Esperaram o momento certo. Esperaram por um momento em que a verdade pudesse ser recebida sem causar mais danos. E nesse silêncio, carregaram muito mais do que qualquer um jamais imaginou. Mas esse silêncio nunca foi esquecido. Deus não se esqueceu de vocês. O universo não ignorou os momentos em que escolheram o certo em vez do fácil. As notícias que estão por vir não visam apagar o passado. Visam encerrar um capítulo que vocês concluíram com integridade e plenitude. Quando essas notícias chegarem, poderão trazer muitas emoções ao mesmo tempo: alívio, porque as coisas finalmente estão sendo vistas com clareza; desorientação, porque vocês não estão mais onde estavam antes; e ansiedade, porque a verdadeira mudança sempre exige que você deixe para trás o que lhe é familiar. Essas reações são naturais. Não há nada de errado em precisar de tempo para sentir. Se a sua garganta apertar enquanto você ouve, permita que essa emoção exista. Você já percorreu um caminho maior do que imagina. E se você se sentir inspirado a compartilhar o que está sentindo nos comentários, mesmo uma única frase basta. Nomear sua experiência é uma forma de honrar o caminho que você já trilhou. Ao falar sobre isso, você não está falando apenas com os outros. Você está falando consigo mesmo. Se estas palavras tocaram você, clique levemente no botão curtir. Não por formalidade, mas como um acordo silencioso para entrar na próxima fase com consciência e clareza. E se você sentir que esta mensagem pode ajudar alguém que questiona o valor da honestidade, compartilhe este vídeo. Valores duradouros merecem ser preservados, especialmente em um mundo que muda tão rapidamente. Mas lembre-se, esta notícia não encerra a história.
Ela coloca você em uma nova encruzilhada. Quando o karma se manifesta, quando a verdade vem à tona, você não pode mais permanecer imóvel como antes. Cada dádiva traz uma nova responsabilidade. Cada porta aberta lhe pede que a atravesse com seus próprios pés. E então você terá que escolher. Chega um momento na vida em que tudo lá fora se aquieta, mas dentro de você uma pergunta se torna inequivocamente clara. Ela não é estridente. Não o pressiona. Simplesmente se repete, constante e pacientemente. Na astrologia, esse momento costuma se alinhar com o nó do norte, o caminho da alma que cada pessoa é convidada a trilhar nesta vida. Ninguém é forçado, ninguém é arrastado. Mas, uma vez que você o reconhece, não pode fingir que nunca o ouviu. O nó do norte não se trata do que é fácil. Não representa a segurança familiar ou escolhas que lhe proporcionam conforto. Representa a maturidade da alma, a direção que você deve escolher, não porque lhe parece boa, mas porque é a verdade. E o mais importante é isto: ninguém pode decidir por você. Nem a família, nem a sociedade, nem mesmo conselhos oferecidos com amor. Quando chegam notícias inesperadas, quando os movimentos do céu o levam a uma encruzilhada, é aí que o nó do norte se manifesta. Você pode senti-lo como uma pressão difícil de definir, uma certeza de que, se continuar vivendo da mesma maneira, aos poucos se perderá. Contudo, se trilhar um novo caminho, terá que encarar o medo, a responsabilidade e a vida sem se esconder atrás de papéis familiares. A verdadeira questão não é se você é capaz. É esta: você escolhe o que é seguro ou escolhe o que é certo? Segurança é permanecer na estrada familiar, onde os outros estão acostumados com a sua antiga versão, onde você sabe como se comportar para evitar perturbações. Escolher o que é certo significa adentrar um território desconhecido, onde você pode não ser reconhecido imediatamente, mas sua alma finalmente poderá respirar. Muitas pessoas escolhem a segurança a vida inteira e sobrevivem. Mas no fundo carregam um arrependimento silencioso, não por terem fracassado, mas por nunca se permitirem viver com autenticidade. O nó do norte não pune aqueles que não o seguem, mas deixam vazio. Um vazio que muitas vezes só se torna visível quando é tarde demais para voltar atrás. O que poucas pessoas lhe dizem é que cada decisão que você toma afeta muito mais do que apenas você. Cria um efeito dominó muito maior do que você imagina. Quando você escolhe a verdade, dá permissão aos outros para viverem com verdade também. Quando você escolhe a mudança, cria esperança para aqueles presos em situações semelhantes. Quando você escolhe o que é certo, mesmo quando é difícil, você se torna um espelho silencioso para aqueles que observam em silêncio. Quando você permanece onde já não cabe mais, você também envia uma mensagem: que a perseverança é normal, que a autoaniquilação mantém a paz, que os sonhos sempre podem esperar. Essas mensagens não precisam de palavras. Elas viajam através do comportamento, através do silêncio prolongado, através dos momentos em que você diz a si mesmo que tudo ficará bem. O nó do norte chega para encerrar esse silêncio, não com força, mas com clareza. Isso coloca você diante de uma escolha que não pode mais ignorar. Você pode adiar, mas não pode voltar a viver inconscientemente. Uma vez que você tenha visto o caminho da sua alma, sempre saberá quando estiver se afastando dele. Se seu coração está agitado agora, pare por um momento. Qual escolha você está diante de si na sua vida? Pode envolver sua carreira, um relacionamento ou uma virada pessoal sobre a qual você pensa há muito tempo, mas ainda não verbalizou. Você não precisa explicar detalhes. Simplesmente reconheça que a escolha existe. Você pode compartilhar como se sente nos comentários, mesmo que com poucas palavras. Nomear a escolha é a maneira de encará-la com honestidade. E se essas palavras ressoarem em você gentilmente, como no vídeo? Não para pressionar, mas para afirmar que você está ouvindo sua intuição. Se você sentir que esta mensagem pode ajudar alguém em uma encruzilhada semelhante, compartilhe. Às vezes, saber que você não está sozinho é o suficiente para dar o próximo passo. Lembre-se disto: escolher o que é certo não significa que tudo se tornará fácil imediatamente.
mas significa que você é para de trair a si mesmo, e essa é a única base sobre a qual uma vida significativa pode ser construída. Toda conquista duradoura começa no momento em que uma pessoa escolhe o caminho da sua alma, mesmo quando ninguém mais entende ainda. O nó do norte não promete facilidade, promete verdade. E quando você vive nessa verdade, começa a moldar um futuro não apenas para si mesmo, mas para todos que são tocados pela energia de uma vida vivida honestamente. No fim, o que importa não é a resposta que você dá, mas o passo que você está prestes a dar. Há uma verdade, ao mesmo tempo suave e poderosa, que nem todos estão prontos para encarar. Você não nasceu apenas para existir, não apenas para cumprir os papéis que os outros esperam de você. Você nasceu para começar algo maior do que você mesmo, não para provar nada, mas porque um fogo dentro de você continua impulsionando a vida a seguir em frente, a abrir novos caminhos, a criar significado além dos limites do ego. Quando a vida lhe apresenta momentos decisivos, quando você se depara com escolhas desconfortáveis, isso não significa que você está no caminho errado. Muitas vezes, significa que você está exatamente onde sua alma precisa estar. Grandes coisas raramente começam no conforto. Elas começam na incerteza, na percepção de que seu antigo eu não consegue mais conter quem você está se tornando. Você nasceu para começar algo maior do que você mesmo. Isso pode significar viver com mais honestidade dentro da sua família, manter padrões éticos mais elevados no trabalho, escolher a coragem no amor ou simplesmente decidir parar de trair seus próprios sentimentos. Esses começos nem sempre são rotulados como sucesso de imediato, mas formam a base de uma vida com profundidade. Há momentos em que você se pergunta se está exigindo demais da vida, se querer viver com autenticidade é um luxo, se recusar concessões familiares o deixará isolado. Essas perguntas são reais, mas não existem para impedi-lo. Elas existem para esclarecer o que você está protegendo. Não peça permissão ao mundo para viver com autenticidade. O mundo não precisa ser convencido para que você seja honesto consigo mesmo. Ninguém mais pode viver esta vida por você, e ninguém mais arcará com o custo das escolhas que você não faz. Quando você espera pela aprovação externa, entrega a autoridade da sua vida àqueles que não assumirão as consequências. Viver com verdade não significa lutar contra tudo. Significa parar de se trair para manter uma paz superficial. Significa aprender a dizer não, aprender a deixar espaços que não honram mais seus valores, aprender a recomeçar quando o caminho antigo cumpriu seu propósito. Esses atos exigem uma coragem silenciosa, não estridente, mas duradoura. Quando você começa a viver com verdade, você não muda apenas a sua própria vida. Você envia uma mensagem poderosa para o mundo exterior? Que a honestidade é possível, que a coragem vale a pena, que você não precisa se perder para ser aceito. Essas mensagens não precisam de palavras. Elas viajam através da presença, da calma no seu olhar, da ausência da necessidade de explicar escolhas feitas pela consciência. Você pode perder alguns relacionamentos que não se alinham mais. Pode enfrentar incertezas e períodos de calmaria. Mas em troca você ganha coerência interior. E nada pode substituir isso. Uma pessoa coerente se mantém firme mesmo quando o mundo exterior está em constante mudança. Se seu coração se sente mais tranquilo agora, como se algo tivesse sido confirmado, permita-se sentir isso. Você não precisa agir imediatamente. Apenas lembre-se disto: você nasceu para começar algo maior do que você mesmo, e cada pequeno passo nessa direção importa. Se essas palavras fizerem sentido para você, curta e compartilhe este vídeo. Em algum lugar, pode haver alguém que precise muito ouvir esta mensagem, alguém que precise se lembrar de que querer viver com verdade não a torna egoísta. Ao compartilhar, você não está apenas espalhando energia positiva, mas também ajudando a criar um espaço onde os valores humanos são honrados, onde a honestidade, a integridade e a coragem podem existir. E se você se sentir inspirado a deixar um comentário, mesmo que seja apenas uma frase curta, não para explicar nada, mas para reconhecer silenciosamente para si mesmo que você está ouvindo. A voz interior.
Às vezes, o reconhecimento mais simples é o primeiro passo de uma jornada muito significativa. Lembre-se, grandes começos raramente são reconhecidos de imediato, mas são sempre sentidos profundamente no coração de quem ousa seguir em frente. E quando você parte desse lugar, não está apenas moldando o seu próprio futuro. Está ajudando a construir um mundo onde as pessoas possam viver com mais honestidade, mais bondade e mais coragem. Mas ainda há um último ponto importante. Algumas notícias não chegam para encerrar uma história. Chegam para iniciar uma nova jornada. A notícia que você está prestes a receber, ou que talvez tenha acabado de começar a entender, não é um ponto final. É um sinal de que um ciclo antigo completou seu propósito. E quando um ciclo se encerra, a vida silenciosamente faz uma pergunta muito clara: como você seguirá em frente? Muitas pessoas acreditam que o momento mais importante é quando a notícia chega. Na verdade, o momento mais decisivo vem logo depois, quando as emoções se acalmam, quando a empolgação, a ansiedade, o alívio ou a confusão dão lugar à clareza. É nesse momento que você se depara com o que realmente molda o rumo da sua vida. Como você age depois de receber essa notícia é apenas o começo. É como se o céu se abrisse para revelar um caminho à frente, mas ainda é você quem precisa percorrê-lo. Ninguém pode caminhar por você. Ninguém pode sentir o seu medo por você. E ninguém pode assumir a responsabilidade pelo que vem a seguir, exceto você. É aqui que muitas pessoas hesitam, não por falta de capacidade, mas porque não estão acostumadas a se permitir viver com autenticidade. Você pode se perguntar se deveria esperar mais um pouco, esperar até que as coisas fiquem mais claras, esperar até que os outros concordem, esperar até se sentir mais seguro. Mas a verdade é que se você esperar até que o medo desapareça, poderá esperar para sempre. Os verdadeiros pontos de virada na vida raramente chegam com absoluta certeza. Eles acontecem quando você está desperto o suficiente para perceber que permanecer também é um risco. Áries carrega a energia dos começos, mas não de começos imprudentes. São começos que vêm depois da perseverança, depois de questionamentos profundos, depois de longos períodos de silêncio. Quando você age agora, não está agindo impulsivamente. Você está seguindo em frente porque refletiu o suficiente, com profundidade e honestidade sobre si mesmo. No próximo vídeo, falarei claramente sobre isso, sobre o que você precisa fazer logo após receber esta notícia. Não ações precipitadas, mas passos conscientes, escolhas que o impeçam de retornar a padrões antigos, maneiras de proteger sua energia enquanto tudo ao seu redor começa a mudar. Porque não há nada mais doloroso do que reconhecer o caminho certo e continuar seguindo em frente com velhos hábitos. Se neste momento você sentir um chamado suave, mas inconfundível, confie nessa sensação. Ela não vem de fora, vem da sua essência mais profunda, a parte que esperou muito tempo para ser ouvida. E se esta mensagem o acompanhou durante todo este vídeo, permaneça nesta jornada por mais um tempo. O próximo vídeo não é para mera curiosidade. É para aqueles que estão verdadeiramente prontos para seguir em frente. Você pode curtir este vídeo como uma forma silenciosa de se honrar por ter escutado. E se você perceber que alguém por aí está em uma encruzilhada semelhante, compartilhe esta mensagem. Às vezes, um lembrete oportuno é suficiente para impedir que alguém se afaste de si mesmo. Antes de encerrarmos, lembre-se desta verdade essencial: a vida não muda de direção por causa do medo. O medo te mantém parado. A vida muda de direção quando há um momento em que você é corajoso o suficiente para dar um passo à frente. Mesmo que seu coração trema, mesmo que o futuro seja incerto, mesmo quando ninguém garante nada além da verdade de que você está vivendo com mais honestidade do que ontem. Áries, você não nasceu para ficar parado para sempre na porta. Você nasceu para abri-la. E quando você a atravessar, não será porque o medo desapareceu. Será porque você não permite mais que o medo decida por você. Nos vemos na próxima.